Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos com mais um programa, o podcast Papo de AZ, e hoje temos o prazer de receber aqui conosco a professora Helenilda Ramos, que vai nos contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória como professora. Ela que é bióloga, especialista em mídias na educação e mestranda. Helenilda, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de AZ. Fique à vontade. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite e que nos está dando a honra de estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, uma boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, Adenildo. Então, que prazer estar aqui. O prazer é todo meu, claro. Você é uma pessoa da minha terra, meu conterrâneo, e que eu admiro demais, né? Então, é um prazer imenso, né, estar aqui construindo junto com você uma nova história, né? Uma outra história, porque nós já temos histórias em comum, mas é isso, a gente se encontra, né? A vida é assim. A gente se aproxima, se distancia, depois em momentos outros a gente acaba se encontrando novamente. E é bacana isso. Que bom estar aqui. Eu que agradeço, Helenilda, e para mim é uma satisfação particular ter você aqui como convidada. A gente que tem realmente muita história aí na cidade de Cruzilhada, história de luta no meio social. E, assim, para mim é uma honra te receber aqui. E já te faço uma pergunta. Em sua trajetória da biologia às mídias na educação, o que te levou a pesquisar a relação entre tecnologias digitais e a ação comunicativa? Bom, são muitas as possibilidades, assim, né, alternativas que me levaram a fazer essa escolha. Primeiramente porque eu sempre gostei da comunicação. É algo de mim, né? Está em mim isso. Depois, porque a tecnologia é algo que está no nosso dia a dia, é inevitável, né? E a gente está em constante aprendizado, né? E surgem sempre coisas novas. A gente, inclusive, não consegue acompanhar todos os avanços que a tecnologia proporciona. Então, assim, a gente, nessa escolha, eu levei isso em consideração, né? Essa oportunidade, levar aos colegas, professores, a oportunidade de conhecer formas novas de trabalhar a tecnologia, né? Porque, assim, está no nosso contexto, né, da vida escolar. Os nossos alunos, o nosso público, ele é um público nativo digital, vamos dizer assim, né? E a gente não pode ignorar isso e fazer educação sem tecnologia. É possível, mas é obsoleto. Em seu mestrado, você investiga como a tecnologia pode impedir a comunicação entre professores e alunos. Como você define a ação comunicativa dentro da prática pedagógica? Ó, essa ação comunicativa, ela é um conceito de Jürgen Hermann. É difícil de falar, né? É um filósofo e é a pedra assim, angular, vamos dizer, da minha dissertação, né? Porque ela fala de comunicação e fala de ação, fala de estratégia, né? Uma estratégia de comunicação que leva a um bom entendimento, né? Que faz com que as pessoas consigam entender. Influenciar as pessoas é um conceito, né, da ação comunicativa. Porque, assim, a ação comunicativa em si, do conceito de Herbans, ela é bem complexa. Para explicar, assim, traduzi-la para o público, é meio desafiador. Mas a gente pode considerar que essa ação comunicativa seja isso, seja uma forma de você trabalhar a educação
de maneira que seja atrativa, que funcione, né? É como se a gente tivesse influenciando o nosso aluno a aprender, porque realmente o que a gente percebe é que os alunos eles não têm interesse de aprender da forma que a gente ensina, porque assim, a educação ela embora tenha muitas tecnologias disponíveis, ela continua sendo uma educação que usa essa tecnologia de forma instrumental. E Rebans vem para fazer crítica a isso, né? De não usar apenas como instrumento para replicar a aula que a gente dava, que era dada no século passado, por exemplo. Né? Um quadro e o professor na frente explicando. Então, ele vem dizer que não pode ser usada, não é que não pode, né? Porque o filósofo não trabalha com isso, não pode o que não pode. Ele dá sugestões e diz que essa maneira é uma maneira, assim, não eficaz de usar a tecnologia para reproduzir uma tela com o mesmo conteúdo que está no livro. Você entende? Então, ele vem dizer que a gente precisa fazer com que a tecnologia seja usada de forma diferente, que o aluno seja levado a produzir, né? a ser um sujeito de ação, né? E que seja comunicativo. Que o professor se faça entender, que o aluno seja levado a interessar pelo assunto que seja explicado, né? E que seja participante desse processo e não apenas espectador. O professor na frente, o aluno cá assistindo passivamente, no máximo uma participação ou outra. Então, quando o Evans traz esse conceito, ele quer que o professor entenda que ele pode ir muito mais além do que apenas reproduzir, usar a tecnologia como um instrumento para reproduzir aulas que são dadas da mesma forma, só que no tradicional ali, sem a tecnologia. Eu não sei se eu me fiz entender, mas, enfim, é por aí. Sim, professora Eliana, muito bem. Mas a gente percebe que, por exemplo, hoje, quando se fala em tecnologia na sala de aula, a gente vem, desde os tempos mais remotos, aos poucos, de certa forma, essa tecnologia sendo implementada. Né? A gente tinha, quem não lembra aí, que que estudou lá da década de 90, quando chegava uma televisão, um videocassete ainda, que para reproduzir alguma informação, algum documentário, e na sala de aula tinha aquelas transparências, depois passou ao data show, né, aquela coisa toda. Mas há uma grande discussão hoje em relação à tecnologia, principalmente na questão dos mais jovens, que é a fonte aí da sua pesquisa. Quais lacunas você tem identificado no dia a dia, né, nesse estudo seu, dentro da sala de aula? É justamente sobre isso a minha investigação. É que o professor, ele não percebe que a tecnologia ela está sendo usada de forma que ela poderia ser usada de forma mais aproveitável, vamos dizer assim, mais eficaz. Como assim? A lacuna está nos cursos, né? Inclusive eu faço uma crítica aí na minha dissertação sobre os cursos que são oferecidos aos professores nas plataformas, né? A Gov e tantas outras. EAD é uma excelente opção, porque a gente não tem a disponibilidade para estar viajando, para estar fazendo curso, né? E essa modalidade, ela ajuda bastante ao professor na qualificação. Mas ele fica mais no campo teórico, né? E na prática, o professor, ele não tem ali uma instrução adequada, uma tutoria, vamos dizer assim, um acompanhamento
para colocar aquilo que ele estudou, né, na plataforma, que a gente chama no modo MOOC, e em prática, fazê-lo com seus alunos. Então, essa lacuna deixa a tecnologia sem ser utilizada, ou sendo utilizada de forma que não é tão eficaz, né? Só como reprodução, como instrumento, como você falou. A transparência, que eu utilizei, inclusive, vou denunciando logo aqui a idade. Eu usei a transparência, eu usei as fitas de videocassete, ó, para você ver, eu sempre gostei de estar utilizando a tecnologia nas minhas aulas, né? Inovando e tudo mais. Depois veio os CDs, né? Aí veio lá o digital, já utilizei, mas também tudo para reprodução ou apresentação, ou eu dou aula e mostro. Porque assim, tem alguns aplicativos ou alguns sites que tem imagens, tem informações que não estão nos livros, né? E o livro também é muito, assim, é difícil, às vezes, de difícil entendimento, né? E uma imagem ou um vídeo curto, o aluno ele consegue entender um pouco mais sobre aquela situação. Como eu sou da biologia, para mim faz bem sentido, né? Que o aluno veja, por exemplo, uma fecundação em uma animação e entenda a necessidade, por exemplo, do uso de preservativos e tudo mais, né? Então, eu sempre quis fazer esse link do conteúdo com a vida real do aluno, para que faça sentido. E isso é muito importante, pertinente, porque traz o aluno para ter esse interesse. A iniciativa já vem aí, sendo uma opção que eu já venho utilizando há algum tempo, né? Eu faço o aluno entender, né, que esse é o objetivo da ação comunicativa. É usar uma estratégia para que o aluno entenda. E graças a Deus tem funcionado. Jovens estão se adequando a essas novas tecnologias. Porque assim, Helenilda, para os nossos ouvintes, quando a gente fala em tecnologia na escola, às vezes as pessoas pensam que é só a introdução do celular, do uso do celular, e não é isso somente, Não. né? Não só isso. Inclusive, o uso do celular na escola, a depender, eu trago essa questão também na minha dissertação, essa discussão, se ele não for com um propósito, ele é um uso inadequado. Ele atrapalha a aula. O uso do celular é algo que, se não for com propósito, depois eu vou explicar esse conceito, ele atrapalha. Por quê? Você está explicando, claro, que o aluno, com o uso do celular, é muito mais atrativo para ele. Até mesmo porque tem alunos que eles têm um vício já, né? Já não ficam sem o celular. Não só os jovens, mas muitas pessoas. Então, é como se fosse uma extensão do corpo. Então, quando você está explicando, ele está de fone, ele não escuta o que você está explicando, ele está jogando, né? Eu falo de experiências, né? Na minha dissertação, ela é uma descrição da minha vivência, né? Enquanto professora, nas minhas observações, e também vai ter análise de dados de entrevistas, né, com professores, sobre a percepção deles sobre as tecnologias. Então, mas assim, a minha percepção e a minha observação é que o celular, sem o celular dentro da sala da trabalha, celular com propósito já é diferente. Como é o celular com propósito? É quando você prepara algo para utilizar o celular.
na sala com os alunos e que seja algo interativo e não algo que ele seja individualmente, né? Então, né, com essa proposta, ele se torna uma ferramenta, né, de trabalho e ajuda, né, aos alunos a aprenderem e a utilizar a tecnologia para um benefício e não um malefício, que é um vício, né, de estar ali apenas consumindo. Ele também se torna um produtor, tanto de conhecimento, de conteúdo, né, e não apenas ficar ali sendo alienado. Então, esse é o objetivo do celular com propósito na escola. E que muitas pessoas não usam, não entendem, não acham que é eficaz. Aí vem a discussão de Bandura, né? Albert Bandura, ele é um psicólogo que ele fala da ação comunicativa na alta eficácia docente. A ação comunicativa é Herbans. Bandura fala dessa alta eficácia docente. O que significa isso? É a capacidade que o professor tem de entender que ele é capaz de produzir uma aula usando tecnologia e que, se falhar, está tudo certo, não entrar em desespero ou temer que a energia vá embora ou que a internet caia, porque são coisas que na tecnologia, quem estuda a tecnologia sabe, e quem utiliza, ela é falha e muitas vezes acontece, né? É imprevisível. A gente não tem nada de concreto. E na ciência também é assim, né? Ora é uma coisa, ora é outra coisa. Eu já estou acostumada a esse ambiente, né? A essa realidade. Mas muitos professores não. Então, eles se apegam àquilo que é mais seguro. O que é mais seguro? É mais seguro ele ter um vídeo, inclusive, num pendrive, e colocar na lousa digital e passar, por exemplo, né? Eu ainda me arrisco a deixar o aplicativo de filmes, né? E já botar o filme direto, porque às vezes um filme que está em alta no cinema, que traz muita, é a arte, né? E quem, às vezes a gente pega, né, as disciplinas como arte ou ensino religioso, que dá a oportunidade de você também usar a tecnologia para, por exemplo, assistir um filme que é arte, né? E discutir sobre, trazer essa discussão, propor novas atividades. Hoje em dia, em vários segmentos sociais e de luta, né, a gente escuta muito sobre o empoderamento, né, o empoderamento feminino e diversos. Mas o professor não está empoderado para a utilização das tecnologias. É uma realidade. Uma realidade municipal, especificamente estadual, em nível médio, né? Porque o Estado, ele, às vezes, dá um pouco mais de suporte tecnológico. E, como ele dá suporte, ele também cobra um pouco mais. Já no município, é um pouco mais, assim, essa questão é bem perceptível em várias escolas, né? E, assim, trazendo para o âmbito municipal, acredito que isso mude com o próximo Plano Municipal de Educação. A gente fechou agora, em 2025, o decenal, né, de 2015, 2025, que é o Plano Nacional de Educação, depois vem o Plano Estadual de Educação, para depois chegar no Plano Municipal de Educação. E no Plano estadual, que está em votação, Plano Nacional, que está em votação, é um projeto de lei, lá prevê que o uso da tecnologia deve ser garantido, né? Então, existem 3 metas para que o município ofereça
o uso de tecnologias digitais na educação. Então, assim, não vai ter como fugir disso. Terá que fazer esse investimento. Embora na BNCC, que já tem um pouco mais de tempo aí, que o plano nacional ainda será aprovado, sancionado, mas a BNCC já é uma lei que prevê também, né, no objetivo 5, o uso de tecnologia na educação. Porém, infelizmente, não se adequa ainda aos municípios como deveria, né? Embora a gente tenha aí muitas críticas à BNCC, né? Eu tenho as minhas e vários outros estudiosos têm, mas assim, o que eu quero dizer é que o que está na lei, está no papel, o que é previsto, não se cumpre, né? E tipo, tá tudo bem, não há assim uma retaliação, não que eu seja a favor, Deus me livre, mas talvez não fosse nem essa a palavra, né? Não tem uma exigência desse cumprimento. E aí a gente fica assim, pensando, poxa, faz uma lei, mas tá tudo bem não cumpri-la. Isso acontece em outras diversas leis, né? Eu acho isso, assim, muito incoerente. Para mim não faz sentido. E, enfim, muita coisa para mim não faz sentido. Para você eu sei que também não, e a gente não coaduna com isso. Para os espectadores aí também não. E o que a gente faz, né? Ou a gente luta ou a gente foge. Vem aí da biologia também, né? A luta ou a fuga. E, infelizmente, muita gente foge. Né? Muito mais fácil fugir, arrumar uma desculpa, um abrigo, do que lutar, porque corre muitos riscos, né, na luta. E, enfim, é isso. Eu continuo a minha luta. Vamos sair um dia. Continuamos. Você também. Parabéns, viu? Que maravilha de papo. Lenilda, a gente teve um período bem complicado, né, em todos os setores, mas na educação também, porque terminou demonstrando uma disparidade muito grande de investimento de algumas cidades, de alguns estados, em relação a outros, que foi o período da pandemia. Que ensinamentos para as tecnologias de hoje esse período tirou, assim, qual foi o aprendizado que se teve desse período porque assim lá foi uma carência, tinha assim uma carência tecnológica ainda. Qual foi assim os benefícios, se a gente pode chamar assim, ou a experiência disso para hoje? A pandemia, nossa, um ponto muito importante que você citou. Porque a gente vivia em um momento negacionismo de todas as formas, né? De manipulação de informação, manipulação de ideias, o que é muito terrível, né? O uso da tecnologia foi totalmente inadequado. A fake news foi algo assim que atingiu um recorde máximo. E se percebia que havia investimento, inclusive, para isso, né? Pessoas espalharem fake news. E a gente ficou refém disso, né? Infelizmente. E não houve investimento para vacinas, para salvar vidas. Imagina para a educação. Não houve. Foi algo assim, foi um momento, eu digo assim, bem obscuro na educação. Foi um momento crítico, de muita perda de vidas e perda intelectual, porque muitos alunos ficaram à margem, né, da educação mesmo. A gente trabalhou, cumpriu carga horária e tivemos, infelizmente, perda
de mais de um ano de contagem de tempo para vários direitos que a gente tem, né? Como, por exemplo, a pecúnia. Eu tenho uma pecúnia vencida, mas, segundo o tempo da pandemia, que foi uma lei aí, que eu falo que é a lei 171, mas não foi deram um 71 na gente, mas a lei é 173, que retira o tempo de pandemia do profissional da educação, da gente, do professor. E isso para a gente foi assim, algo devastador, porque a gente tinha o compromisso de trabalhar, como era, infelizmente, um trabalho de enviar conteúdos, conversar com turmas. Eu tinha 16 turmas, né, no meu celular. Inclusive, eu tive que comprar um celular novo para trabalhar na pandemia, um celular que suportasse muitos grupos, muitas fotos de caderno. Nossa, foi algo assim. E você tinha um horário para estar ali, para receber, para trocar com o aluno, dúvida, tirar dúvidas. Você tinha que fazer com que o aluno tivesse vontade de responder, mas aí surgia as fakes, né? E realmente, de fato, o aluno descobria-se que não precisava ele fazer aquele processo, porque em uma situação de pandemia, ele tem o direito de se aprovar. Então, assim, que no Brasil acontece muito, a querer levar vantagem. Então, se, bom, tá tudo certo, eu não preciso estar aqui estudando. Vou fazer outra coisa que é mais vantajosa. E, com isso, houve aí muita perda, né, de conhecimento. Sem falar, né, que o adoecimento mental do professor foi lá para cima, né? E hoje, agora, a gente está colhendo esses frutos, né, do adoecimento que foi plantado na pandemia. Um exemplo assim que eu posso citar, que eu lembro com algo assim que me chocou muito, foi eu acordar de madrugada com uma ligação de um aluno, mas não era o aluno me ligando por dúvida ou intencionalmente, né? Alguém, o pai, né, ou a mãe, eu não sei, com o celular, deveria estar em algum evento clandestino, claro que não podia. Eu só sei que eu recebi uma ligação 3 horas da manhã. Pensa aí como que eu acordei. Eu tenho dificuldade de dormir, eu já durmo tarde por conta disso. Demorei de dormir. Quando eu consegui dormir, eu estava ainda naquele sono mais leve, uma ligação. Rapaz, eu acordei bruscamente, sim, assustada. Peguei o telefone logo, atendi, alô, alô, e só escutando. Aí eu desligava e botava lá. Aí ligava novamente. Eu falei, não, é alguém que tá com o telefone no bolso e tá em algum lugar que tá apertando. Aí eu desliguei o telefone, né? Foi que eu consegui dormir, mas aí então a adrenalina já tinha ido pra cima, para eu voltar a dormir de novo foi complicado. Enfim, dessas coisas aconteceu comigo. Não sei com os demais aí. Se tiver alguém que quer fazer alguma coisa, seria interessante escrever aí no comentário, né? Verdade. As pérolas da pandemia, colegas. Com vocês, o que aconteceu aí? Porque comigo foi disso. Você tocou um ponto de atenção, que é a saúde do professor. A gente percebe que essa categoria tem sido assim afetada por problemas de saúde, o físico, o psicológico. Na sua avaliação, quais fatores do cotidiano escolar contribuem para esse adoecimento do professor? O sistema, né, da cobrança ao chão da escola inapropriado. Você tem ali um monte de situações que deixa o professor adoecido. Por exemplo, algo desse tipo. Algo que te
de lei, garantido você lei, você tem, você que é funcionário público, pode ter sua pecúnia ali de 5 em 5 anos, e de repente chega uma lei que diz que não, você não tem porque você não trabalhou, e é injusto isso. E isso fere muito a gente quando a gente se sente injustiçado. A injustiça é algo assim avassalador, né, com saúde mental. Fora isso, tem outros fatores como o uso inadequado do celular, né? Chegou até ser necessário uma lei que proibisse o uso do celular na sala de aula, né? Então, a gente percebe que é algo que estava assim, já chegando no limite. Por quê? Alguns professores têm um jeito de lidar com a situação, contornar a situação. Outros não, né? Nem todo mundo. Por quê? Algumas pessoas têm a condição neurológica que o deixa sem medo, né, de chegar para o aluno e dizer: você guarda o celular, você sai. Sem medo de que esse aluno seja quem for, filho de quem for, que possa te fazer qualquer coisa, porque hoje em dia tá assim, as pessoas não podem olhar uma para a outra, que já depois na saída eu te pego, né? Tipo isso. Então, o professor ele se sente um pouco que refém disso, né? E é onde mora a questão. Alguns professores não permitem ou se envolvem demais nessa questão da educação a ponto de serem sacrificadas, como a gente tem visto em muitos noticiários, né? Em algumas cidades grandes, metropolitanas como São Paulo, várias questões nesse sentido, ataques a professores. E é uma pena, porque a gente percebe que a família também vê o professor como um adversário, né? Enquanto isso estiver acontecendo, a gente não terá sucesso, a educação não terá sucesso. Por quê? A família e a escola têm que andar de mãos dadas para que a educação de fato aconteça. Um exemplo claro que eu posso dar para que as pessoas entendam. A gente vê memes na internet o tempo todo, né? Antigamente, com a nota baixa em casa no boletim, o pai ia para o menino tirar satisfação. Por que essa nota baixa? Vermelha. Né? O boletim cheio de amor. Então, hoje em dia, o professor vai para cima, o pai vai para cima, o responsável, sei lá, vai para cima do professor, tomar satisfação. Então, assim, é uma contramão, né? Porque não se ensina apenas dizendo. O ensinamento maior, a educação maior, ela acontece no exemplo. E quando um pai chega para o professor tomando essa satisfação, ele está dizendo: olha, meu filho, você pode tudo, inclusive desrespeitar seu professor. E aí onde que mora, né, o perigo, o grande perigo. A educação, ela precisa do apoio dos pais. Mas, assim, inclusive eu acredito que isso foi fruto de fake news, que é muito bom para um sistema ter pessoas ignorantes, ter uma educação que ela seja manipulável, que ela não faça, não surta efeito, porque pessoas educadas, instruídas, são pessoas críticas e elas causam problemas para quem quer ficar no conforto, né? Então, assim, é necessário esse entendimento da escola, da família. Inclusive, eu tenho um artigo muito bom sobre isso. Eu não publiquei ainda, mas logo, logo eu vou estar publicando por aí. E a questão, um exemplo aqui que eu vou citar, se me permite, tenho tempo ainda, é meu filho, né? Meu mais novo, ele estuda em escola pública
porque eu sou professora de escola pública e eu acredito na escola pública. E se eu acredito nessa escola pública e eu quero uma escola pública de qualidade, eu vou botar o meu filho na escola pública. Aí você pensa assim agora? Não, não existe agora. Minha filha mais nova tem 25 anos, mais velha tem 25 anos. E desde quando ela ia entrar na escola, eu disse que ela ia para a escola pública. Mas por divergência na família, acabei cedendo e ela foi para a escola particular. Contra a minha vontade, né? Mas enfim. E hoje, eu mais novo, foi para a escola e chegou um dia para mim falando da professora. Ah, mãe, minha professora, ó, abre aspas, mãe, acho que a minha professora não gosta de mim, desse jeito. Falei, por quê? Ah, ela vive criticando minha letra, vive falando que eu tenho que melhorar a letra, que minha letra não está legal, e caixinha de fósforo e tal. Eu falei assim, traz seu caderno para a mãe ver, pra gente, como estratégia, né? Traz lá o caderno para a mãe ver. Porque se a gente com a professora, realmente a letra dele não estava legal. Inclusive, a professora já tinha conversado comigo, porque assim, o que é letra legal e letra não legal? Porque a gente também tem que ter esse cuidado, né? Não é porque a letra tem que ser bonita, desenhada. Eu discordo disso. Eu acho que a pessoa não precisa ter uma letra. Né? E a minha não é assim que eu sou professora. Imagina meu filho que 10 anos tinha na época. A letra realmente estava. Só que tinha palavras que estavam. A gente não conseguia nem ler. Eu fiz o quê? Acatei com ele, né? Que a gente tem que acolher. Falei, sim, filho, eu te entendo que você esteja chateado porque a professora fez uma crítica à sua letra, mas eu não vou apoiar você nessa crítica, nessa sua revolta, porque eu acho que não cabe. Lê aqui para mim, eu mandei ele ler. Leia para mim aqui o que você escreveu. Ele leu a primeira linha e ele não conseguiu ler a segunda linha. Eu falei, tá vendo você? Você que escreveu não está entendendo o que você escreveu e vai querer que a sua professora ou outras pessoas que você vai escrever mais à frente entendam o que você escreveu? Aí ele me olhou assim, não falou nada. Eu falei, pois é. Você precisa fazer a análise das coisas e não chegar tomando como verdade isso. E depois eu fui lá e conversei com a Pro. Falei, inclusive, falei, Pro, meu filho trouxe essa situação e eu quero saber o que está acontecendo e tal. Ela falou assim, não, realmente. E eu já sabia, porque ela tinha já numa reunião comunicado que ela estaria tomando essas medidas, né? Então, assim, eu apoiei a professora as suas estratégias ali, né, em seus objetivos, que era fazer com que ele tivesse uma letra que fosse legível, né, no mínimo. Enfim. Tem alguns docentes que relatam grande dificuldade para conseguir o auxílio doença quando é requisitado. Por sua experiência acompanhando colegas, quais são os principais entraves enfrentados no INSS? Oh, Avenida, você é maravilhoso. Esse INSS tá bem na moda, inclusive, né? Tá em alta sobre o INSS. Inclusive o rombo que se fez no governo passado, né? Mas, enfim, isso causou muitos prejuízos para o contribuinte. Por quê? O contribuinte que tem alguma necessidade de se afastar por motivos de saúde, ele tem uma perícia marcada com 6 meses depois da solicitação.
paga-se 3 meses de metade do que a pessoa recebe. Enfim, é assim, um descaso, um desrespeito, na minha opinião, né? E se o INSS não tem condição, não tem agenda para efetuar as perícias, que no mínimo pagasse o benefício, né, daquele segurado. Porque, veja bem, olha a lógica. Se você dá entrada no auxílio-doença em julho, né, e em setembro cessa o seu benefício e agenda a sua perícia para abril, como é que você vai sobreviver até lá? Se você está doente, no mínimo você precisa de exame, remédio, terapias, exercícios, né? Terapias diversas, né? Que incluem aí psicológicas e fisiológicas, né? Mas, enfim, a situação atual do INSS é esta. Por isso é importante que eu chamo a atenção para as pessoas, no geral, não só para os professores, que façam uma reserva de emergência. Né? Muita gente tem, mas muita gente não tem. Então, assim, é algo hoje que é urgente, porque se você se vê numa situação como essa, e você não tiver uma reserva de emergência, ou não tiver quem te sustente, é complicado. Né? Ou você tem que voltar a trabalhar doente, né? Se forçar, e aí é onde que entra a qualidade do seu trabalho, né? Como vai ser, ou você fica se mantendo como, né? Até lá. Então, é terrível isso, para a pessoa que precisa, né? Com certeza, Lenilda. E assim, são todas as categorias, né, que infelizmente encontram essa dificuldade no atendimento do INSS. Vamos falar agora do futuro, da esperança. Oh, coisa boa, esperançar sempre, fazer conduta dele, adoro. Com base na sua pesquisa, como você imagina o uso das tecnologias digitais no ensino fundamental daqui a uma década, por exemplo? Olha, eu não acho que vá tão longe, porque urge que as tecnologias sejam algo que transforme, né? Que ela venha para transformar e não para estagnar e deixar que a escola seja um espaço desinteressante, né? Então, assim, ano passado, inclusive, eu participei de uma chamada pública para a escola concorrer a um laboratório maker, né? Então, assim, eu fiz o meu projeto, encaminhei, né? Junto com as outras 89 escolas na Bahia, porque a Bahia tinha. É porque, assim, cada estado tinha um percentual de escola, uma quantidade de escolas que poderiam se juntar para enviar a proposta em nome de uma instituição. Então, várias universidades, vários institutos federais, né, e participaram, né, da chamada. E a minha foi com a Fiocruz, Bahia. Então, no nome do professor Brotas, ele foi o professor proponente e ele fez essa articulação junto com alguns professores do estado, e aí eu recebi um convite para participar e nem pensei 2 vezes, né? Veio logo para mim o convite. Eu falei, meu Deus, eu quero demais esse laboratório. E a minha escola merece, meus alunos merecem. Encantada com a proposta, né? E os objetivos, inclusive, falar de sustentabilidade, inclusão digital, né? E
eu falei, tem tudo a ver com ciências e com tecnologia na educação, e eu vou fazer um projeto que seja bacana. Então, eu fiz o projeto, né, enviei. Algumas escolas, foram mais de 90 escolas que enviaram os projetos, né, para o professor Brotas, né, para a Fiocruz, e lá eles fizeram uma peneira, né, para selecionar os que tivessem mais adequados ao tema, à proposta, né, da chamada. E aí o meu está junto, né, e está em fase de, como é que se diz, implementação. Foi em 2024, seria para ter início em 2025 e já começar a funcionar, mas é muita demanda. Eu acredito que eles não conseguiram, né? Na escola que eu falo minha escola, né? A escola que eu fiz o projeto, ela comunicou os alunos. A proposta é muito boa, porque 10 alunos, além de participar do laboratório, né, Make, infelizmente não é para a escola toda. Eu acho que dentro dessa proposta eles estão tentando fazer algo, um estudo, para ver se funciona, né? Então, 10 alunos selecionados pela escola enviam curriculares que tem que se cadastrar no Lattes, algo assim muito bacana, porque já traz o aluno ali para o campo científico, né? E esse recebe uma bolsa de R$ 200 para participar desse projeto. E aí, os alunos já se inscreveram e estamos aguardando a chegada do material, né? Então, para você tem que ser uma sala que tenha acessibilidade, uma sala que tenha, no mínimo, bancadas, ar-condicionado, né? Porque o material que a gente recebe é impressora a laser, 3D, e robótica, kit robótica. Por que isso? Porque o aluno que vai ser protagonista. Porque essa é a ideia do Make. O Make faz você mesmo. Então, é o aluno que vai ser o protagonista. Ele vai fazer protótipos, ele vai imprimir, ele vai produzir, né, dentro do laboratório. Isso é uma proposta muito bacana, porque traz a tecnologia com um novo sentido, né? Não é de reprodução, mas sim de produção, né? O aluno, ele, junto ao professor, vai executar. Sei que um era de robótica, e o outro do podcast verde. Ah, sim, um era sobre redes sociais, sobre sustentabilidade, né? Enfim. O primeiro trimestre, eu fiz dividido em 3 trimestres, né? O primeiro trimestre, trabalhar a questão de rede social, uso do celular com propósito, fake news. O segundo, a robótica verde. E o terceiro trimestre com o podcast verde. Então, foi tudo nessa proposta assim. Não tenho detalhado, não me lembro, né? Mas foi nesse contexto, né? Da tecnologia, usos e a sustentabilidade. Enfim. Helenilda, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Está muito interessante, bem bacana esse tema. Mas você falou bastante sobre a questão tecnológica, dos projetos que você está desenvolvendo e que pretende desenvolver. Como trabalhar, ou melhor, como equilibrar esse uso da tecnologia com o desenvolvimento ético, crítico e humano dos alunos? É importante isso, é fundamental, inclusive, né? Não se pode pensar em uso de tecnologia sem trazer a ética, porque é fundamental que a crítica ela prevaleça, né? Que inclusive
uma cidadania digital, o cidadão ele vai ter ele tem que ter o mesmo comportamento que ele tem com os direitos de um cidadão comum, normal, e deveres também. Ele não tem que dissociar isso, né? Então a vida ela não muda só porque ela está com o uso da tecnologia. A internet, eles precisam entender que não é uma terra sem lei, né? E o comportamento diante disso também do próprio professor, porque eu aprendi que a ética a gente não ensina, né? Como eu falei anteriormente, que você ensina muito mais com atitudes, com exemplos, do que falando, né? Então a gente vê muitos discursos, né, moralistas, éticos, mas poucas atitudes que condizem. Então, vai, são coisas que, de novo, entram na contramão. Então, a gente tem que ter um discurso ético, né? Isso é fundamental. Quando eu falo um discurso ético, não é chegar na escola, dar lição de moral, mas sim não permitir, por exemplo, que um aluno fale mal do seu colega na sua aula, né? Então, quando um aluno vem, professora fulana, é que isso, que aquilo, eu falo, primeiro, não fale do meu colega na minha aula, porque eu não permito. Se você quiser falar, você tem todo o direito de falar. Você não precisa, inclusive, gostar, né? Nem de professor nenhum, nem de mim, inclusive. Eu deixo bem claro. Você tem que respeitar. Respeite o meu colega. Me respeite. Porque quando você fala mal do meu colega, para mim, você está desrespeitando o meu colega e está me desrespeitando também. Então, não permito. Por favor, não aceito. Então, já começa por aí. E é assim que a gente vai ensinando a ética, né? No nosso próprio comportamento. E sobre a questão você falou da ética, né? Do uso da tecnologia. E é isso mesmo, é dizer as claras, porque a gente precisa, inclusive com os adolescentes. Muitas pessoas têm medo, porque o adolescente é terrível. A criança também. Eles são terríveis. Eles manipulam, se você permitir, eles manipulam, eles mentem, né? Eles falam para você uma coisa, mas fala para outro que fala outra coisa. A gente que é o adulto da situação, precisa estar no equilíbrio, né? E não permitir que haja essa manipulação, né? Nem para apedrejar, nem para elevar o nosso ego a ponto de achar que a gente é o melhor. Porque eles falam para a gente, quando a gente entra na sala, você é o melhor professor, você é a melhor professora. Sabe? Nas costas podem falar mal de mim, ou falar, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser o adulto dessa relação, né? Da infância, da adolescência, ter esse cuidado para encaminhá-los, sempre dizendo os limites, o que é permitido, o que não é permitido. Né? Porque eles entendem muito bem, né? Eles podem até não fazer, mas eles entendem. E quando eles entendem que você não se deixa manipular, que você não permite, que você dá limite, aí sim é onde acontece a tirada da chave que ele te respeita. E não acontece com outras pessoas porque elas se sentem com medo de confrontar o aluno, porque assim, você não precisa desrespeitar. Tudo pode ser dito, né? Mas você pode conversar. E eles, quando se sentem respeitados, ouvidos,
eles dão uma resposta muito positiva. E é essa a minha dica para os colegas aí, que talvez tenham, assim, preocupação de conversar com os alunos e dizer o que é correto, o que é certo, o que é errado, né? Mas é importante fazer isso também sem julgamentos, né? Porque o julgamento é algo avassalador que atravessa a alma. Então, assim, a depender da situação, não existe nem certo nem errado, né? Principalmente no que diz respeito à religião, a futebol, a outras identidades, né? Identidade de gênero. E aí, ter esse cuidado mesmo. E a educação, ela é algo que ela é dinâmica. Não pode ser algo ali cartesiano, né? Ela é flexível, dinâmica, tem que haver planejamento, porque se não planejar, as coisas não caminham. Porque se você não planeja, não tem um objetivo. Se não tem um objetivo, está solto. Se você entra numa sala de aula com 35 alunos, adolescentes, né? No caso, eu sou professora de ciências, e você não tem algo planejado, não tem. Eu costumo fazer o meu roteiro da hora que eu entro até eu finalizar minha aula, porque senão eu me perco. É um costume meu e que eu aprendi no magistério a fazer roteiro, né? Porque eu sou dessa época, embora eu tenha feito normal superior e feito ciências biológicas, eu vim lá do magistério. O professor que faz magistério, meu filho, ele é um professor completo, vamos dizer assim. Que pena que foi extinto, né? Em algumas. Foi extinto. Hoje não tem no magistério, não existe pedagogia, né? Mas, enfim, certo é que a gente não sai de nenhum curso, nem da faculdade, nem de qualquer um outro, pronto. A gente se constrói no caminho e está aberto a aprender sempre. É importante, né? E é isso que eu falo. Se quiser aprender, nunca é tarde. Busque leituras. Existem leituras maravilhosas. Eu, particularmente, gosto das leituras mesmo que falam do neurodesenvolvimento, né? Que fala da Paulo Freire, não vou nem falar, né? Que eu gosto porque tudo que ele fala, assim, é um educador renomado, né? Sem falar que era socialista de primeira, né? Assim, é um sociólogo incrível. Mas, enfim, é, é isso. Eu gosto também de ver a questão da psicologia, porque eu acho que a educação ela tem que andar nesse caminho, particularmente nos dias atuais, né? Que a gente tem muitos alunos com problemas psicológicos. Quando você cita que é o professor, não é só o professor. O aluno também ele está trazendo uma carga psicológica terrível para a escola e tem momentos que você se vê atendendo alunos para conversar. Apenas dizer que e chorar, né? E você precisa saber como agir nessa situação. Nem para você ignorar e muito menos para você se envolver. Campo de coisa específico, né? E tem profissionais que devem fazer procedimento. Mas, enfim, ler a gente essa oportunidade de estar sempre aprendendo. Eu mesmo fico revisitando minhas leituras, porque eu vou que dizer que eu lembro sempre de tudo, inclusive da aula que eu preparei, porque é muita informação. O nosso cérebro ele é um HD imenso e que ele vai deletando mesmo. A gente tem que estar sempre realimentando ele. E, enfim, é isso.
Amiga, muito obrigado por esse dedo de prosa, por essa conversa maravilhosa que você nos proporcionou. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite. E eu digo para você que o nosso espaço está sempre aberto para conversas proveitosas, que traz conhecimento e que ajuda a sociedade a seguir o seu caminho. Passo para você desejar suas considerações finais e te agradeço imensamente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a minha expressão diz isso. E eu é que agradeço o convite. Me pegou assim de surpresa mesmo. Mas foi uma surpresa adorável. Que bom esse papo. Assim, eu sou de conversar demais, eu falo demais. Se deixar, eu fico a noite inteira aqui falando. Mas, enfim, a educação é algo que eu amo, né? Gostaria aqui de deixar registrado que eu tive professoras incríveis, inclusive sua tia, Nira, né? Foi segunda professora lá na zona rural, né? Eu sou do campo e eu estudei na escola multisseriada, né? Com Marinha e depois Dona Nira. E assim, para mim foi muito proveitoso, porque depois eu fui ensinar na escola multisseriada. Então, assim, para mim não era algo estranho, né? Eu já tinha vivido e vivenciado aquela realidade. Muito bom. E tenho a gratidão demais pelas minhas raízes, pelas pessoas que passaram pela minha vida e me construiu, né? Me fez essa pessoa que sou hoje. Muito obrigada. Inclusive você também. Muito obrigada por tanto. Por tudo. Aos nossos ouvintes, meu muito obrigado. Curta, compartilhe essa informação, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. O nosso muito obrigado, fica todos na paz e até o nosso próximo episódio. Boa noite. Esqueça de comentar, né, Zenilton? Deixa os comentáriozinhos aí. Isso. Se quiserem também, aí os haters, não me importo, desde que o conteúdo chegue a mais pessoas. Com certeza.